Boa noite a todos. Estamos aqui de volta com o nosso companheiro Luiz Fernando de Campinas. Boa noite, Luiz Fernando. Seja bem-vindo de volta. O Luiz hoje vai falar de um tema muito interessante para a nossa comunidade espírita, para a nossa doutrina espírita. Então, aqueles que não puderem assistir agora, certamente poderão fazer depois, para a gente refletir bastante sobre o tema. Então, para começar os nossos trabalhos, vou fazer a leitura, como a gente sempre faz, do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A lição de número 86, chamada Estás doente? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente de suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te forem emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso. E lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores, de simpatia pessoal, pela prática
do amor fraterno. Busca a intimidade com sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho, serve sempre, trabalha na extensão do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Então, aqui, Emmanuel nos dá uma receita de profilaxia excelente, né? Que a gente pode se prevenir para depois não ter que gastar com remédios posteriormente, né? Então, vamos para a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, com essa lição maravilhosa, Senhor, nos trazida por Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, nós aqui tivemos, Senhor, uma lição de como nos prevenirmos das patologias que assolam a humanidade, normalmente nesse momento de agitação que o planeta está vivendo, Senhor. Que saibamos fazer e colocar em prática esses ensinamentos para que o nosso desequilíbrio, a nossa falta de cuidados, não cobre o seu preço, Senhor, na nossa saúde, nas patologias que enfermam os nossos corpos. Pedimos, Senhor, neste momento, a vossa proteção para fazermos o trabalho nessa bênção chamada internet, Senhor, usada para o Evangelho, usada para o bem, e pedimos que tu possa inspirar o nosso irmão Luiz Fernando para que ele possa dizer palavras de sabedoria e palavras que possam acender as chamas nos corações dos nossos irmãos. Pedimos ao nosso mentor Eurípides Bassanufo, aos nossos mentores individuais, a proteção e o amparo nesse trabalho que inicia. Com esses singelos pedidos, Senhor, damos por aberto os trabalhos da noite, dizendo graças a Deus. Luiz, então, está contigo, daqui a pouco a gente volta, tá? Muito obrigado, meu irmão. Graças a Deus. É uma alegria imensa e sincera essa volta ao GAEB, ainda que de forma virtual, depois de tanto tempo. Então, as nossas primeiras palavras são de saudação. Uma noite bonita, leve e abençoada aos irmãos que se unem a nós nesse momento. O nosso carinho àqueles que vão ver depois, em algum momento de suas jornadas. Nosso carinho especial a nosso irmão Valmir. Gratidão a ele, a Cleverson, pelo convite. Que Jesus ampare a todos e que seu sorriso amoroso nos inspire e esteja entre nós. Nós pedimos a bênção, a licença aos benfeitores, em particular ao querido Eurípides, nosso exemplo. Hoje vamos refletir um pouco sobre educação. Eurípides é sinônimo de educação espírita. Eurípides é exemplo de educação, de renúncia, de discernimento. Então, que estejamos amparados por todos os benfeitores e damos início a essa modesta reflexão que se chama A Educação do Jovem Espírita. Dizendo assim, parece que temos uma receita de bolo. Logo mais nós falaremos dessa receita. Mas antes de mais nada, é preciso lembrar
das notícias da Terra, das notícias do mundo. Há algumas semanas, o movimento espírita, ou parte dele, se preocupou em demasia com uma informação. O censo realizado em 2021 decretou que o número de espíritas no Brasil diminuiu. Nós fomos, então, nos informar, nós conversamos com os irmãos e concluímos que poderíamos colocar um título nessa notícia que lembra uma peça do dramaturgo inglês William Shakespeare. Muito barulho por nada. Nós, sem querer reformar Shakespeare, diríamos muito barulho por quase nada. O que é que nós aproveitamos dessa notícia para refletir sobre a educação espírita? Em primeiro lugar, antes de mais nada, é preciso ressaltar a limitação ou as limitações pelas quais o último censo nacional passou, as limitações que foram enfrentadas pelo órgão oficial. Primeiro de tudo, a pandemia. O censo deveria ter sido realizado em 2020. Depois, o desinvestimento nesse órgão, seja em número de pesquisadores, seja em ferramentas materiais, para que fosse realizado a contento. Então, é seguro afirmar que esses dados precisam ser vistos com bastante ressalva. Afinal de contas, uma pergunta que sempre se deve fazer: o que é ser espírita? Pedro, o Galileu, Pedro, o pescador, Pedro, o chefe do colégio apostólico, não podia dizer, à época, o que é ser espírita. Mas Pedro, já de posse da sabedoria que a dor da negação lhe trouxe, instruía o estouvado, o entusiasmado Paulo, ainda Saulo, recém-convertido. Saulo, que sempre se caracterizou por uma extrema energia. Depois do encontro em Damasco, depois da cura da cegueira, Paulo gostaria de converter a todos da mesma forma que ele mesmo foi convertido. E Pedro, então, nós podemos imaginar aquele ancião, já com a voz serena, aquele que acolhia sofredores na porta da casa do caminho, aquele que diante de sofrimentos morais, de feridas do espírito, diante daqueles irmãos que se sentiam pecadores, sem salvação, Pedro dizia apenas: eu te entendo, eu neguei Jesus. Talhado na dor, talhado no sofrimento, talhado na frustração de entender-se menor do que se pensava ser. Pedro, então, instrui a Paulo o que é ser cristão e vai dizer em palavras parecidas com essa que vamos utilizar agora: a tarefa do cristão não é atrair. A tarefa do cristão não é fazer seguidores. A tarefa do cristão, a verdadeira tarefa, é a conversão. E estendendo uma ponte de Pedro até Kardec, até nós, trabalhadores da última hora, até nós, beneficiados pelo Consolador prometido,
prometido pelo Mestre. Essa ponte vai responder uma questão. Qual é a tarefa do espírita? A tarefa do espírita é viver como espírita. A tarefa do espírita, como os apóstolos, como os primeiros cristãos, é dar testemunho da verdade recebida. É dar testemunho dos ensinamentos do Mestre. Então, o espírita, ainda coberto de débitos pretéritos, vive no mundo. Mas uma das primeiras tarefas, uma das primeiras tomadas de consciência é: ele se sabe não do mundo. Ele entende a si mesmo como um ser universal. Alguém que deve ou deveria se comportar da mesma forma. Nos 9, alguns dirão 8, Plutão foi rebaixado para a segunda divisão, mas como um sujeito antigo, eu ainda mantenho a nomenclatura de Plutão como planeta. O espírita deve se comportar da mesma forma nos 9 planetas, fora do sistema solar, fora da galáxia que nos acolhe, porque os ensinamentos do Mestre não foram feitos para a Volta Redonda, não foram feitos para o Rio de Janeiro, para Campinas, para o estado de São Paulo, para o Brasil, para Honduras, para a França. Os ensinamentos que o Mestre revelou são universais. Então, não nos assustemos com as coisas do mundo, mas antes, nos preparemos para vencer o mundo. E dentro das nossas casas, na educação dos nossos jovens, de qual educação nós falamos quando nós pensamos, quando nós refletimos sobre a educação do jovem espírita? Algumas obras muito bonitas foram escritas. Sejam obras mais antigas, da década de 60 e 70, como essa obra, que serve como referência para as nossas reflexões, Pedagogia Espírita, do nosso querido José Herculano Pires, que a gente às vezes chama de Zé, para ser mais íntimo, não é? Na Pedagogia Espírita, Herculano cita bastante um pensador francês chamado René Hubert, que nos dá a primeira pista para pensar a educação. Hubert diz que a educação é um ato de amor, através do qual uma consciência formada procura elevar uma consciência em formação. A palavra não é tudo, mas ela é muito importante. Vamos prestar atenção, então, nessa fala do Hubert via Herculano. A educação é um ato de amor, através do qual uma consciência formada procura elevar uma consciência em formação. Tem 2 pontos muito interessantes. Primeiro de tudo, consciência formada não significa espírito puro. Nós estamos bem longe disso. Na Terra, ter consciência de quem somos, ter consciência do nosso papel, já é extremamente importante. Ter consciência da reforma que se faz necessária para subir, para galgar degraus mais altos
já é uma tarefa bem árdua na Terra. Nosso irmão Cleverson, nos bastidores, antes de abrirmos a transmissão, falava justamente disso, dos escolhos, das pedras, dos verdadeiros recifes que esperam o navegador em jornada na Terra. Então, a consciência da reforma, a consciência do nosso tamanho é importante. A segunda questão, igualmente valiosa, levantada por Hubert, é que essa consciência formada procura elevar. Ela não impõe, ela não humilha, ela não oprime, ela não subjuga, ela não coloca submissão, algemas sobre quem quer que seja, muito menos sobre um jovem espírito em formação, ainda que seja um espírito que tenha muitas vivências, que tenha um longo caminho, fazendo morada num corpo em desenvolvimento, as crianças da evangelização, a juventude da mocidade, esse espírito tem as suas limitações. Às vezes se trata de um espírito muito inteligente, mas sem o desenvolvimento moral. O nosso benfeitor Emmanuel, responsável pela mensagem de abertura, através da mediunidade do nosso sempre amado Chico, nos lembra, usa uma metáfora, uma figura muito bonita, das asas do anjo. A asa do intelecto e a asa da moral. A asa da razão e a asa da emoção. Se uma dessas duas asas se desenvolve mais, o anjo voa penso, ou nem consegue alçar voo. Então, Hubert completa essa sua ideia, dizendo que a educação não é um ato de imposição, de violação de consciência, mas um ato de doação. O verdadeiro educador doa de diferentes formas. E um outro irmão do movimento, um outro companheiro de caminhada, essa palavra que o Cleverson usou na abertura é tão bonita. Somos companheiros, precisamos nos fazer companheiros. Um outro companheiro de caminhada, de nome Adeilson Salles, mais um livro para nossa bibliografia dessa breve conversa. Adeilson nos traz construtores de asas e vai nos falar, vai nos lembrar que educar é um exercício de escuta. Educar é permutar, é troca. Aquele na posição de educador tem muito o que aprender com aquele na posição de educando. Embora seja considerável que o educador carregue uma bagagem maior, um repertório maior, é muito sábio supor que nos silêncios, na escuta, o educador também vai se capacitando para doar aquilo que sabe, da melhor maneira possível. Assim se estabelece, então, um processo de dupla troca, não é? Mas o nosso Herculano Pires, diante de todas as dificuldades da formação da criança espírita,
do jovem espírita, vai sempre nos trazendo questões. E a próxima que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos é: como ajustar os fins superiores da educação às exigências de uma sociedade baseada no lucro? Para essa sociedade, ser bem-sucedido, via de regra, está relacionado intimamente com aquilo que você acumulou em forma de bens materiais. Uma sociedade aflitiva. O nosso irmão Cleverson falava nos bastidores das doenças do espírito que acometem todos aqueles que se esquecem do aviso de orar e vigiar, todos aqueles que se deixam subjugar pela sociedade ansiosa, pela sociedade que vive o tempo da máquina e não o tempo do humano, por uma sociedade que descarta muitas vezes a sabedoria do idoso, porque na visão dessa sociedade o idoso deixa de ser produtivo, quando na verdade a produção dele é bem rica. A sociedade que não consegue enxergar, correndo atrás dos bens materiais, nos esquecemos do conselho do gentil Rabi. Onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Não deposita os teus bens, não acumula bens que os ladrões roubem e as traças devorem, mas acumula os bens do espírito, que não podem desaparecer. Emmanuel já nos lembrava: tudo aquilo que o olho humano vê está morto ou no caminho da morte. A morte física, já que o espírito é eterno. Então o Herculano nos traz uma questão espinhosa. Como equacionar a educação do jovem espírita que vive num mundo com uma profusão de estímulos, para que ele seja mais rápido, para que ele acumule, para que ele produza. E quando ele faz tudo isso, que tempo ele tem para cuidar do seu canteiro íntimo? Como é que nós respondemos a pergunta de Herculano? Como adequar o jovem espírita num mundo que parece o avesso da doutrina santa e bendita que o coordenador, que o codificador nos ofereceu? São os espíritos que respondem. Salvo engano, capítulo 9, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que fala que os brandos e pacíficos herdarão a terra. A questão é: mas como é que Jesus diz que os brandos e pacíficos herdarão a terra, se ele prometeu o reino dos céus? Se ele disse que seu reino não era desse mundo? A resposta é muito bonita e é uma pista, uma chave, é um caminho para que nós entendamos essa equação tão fina, tão bonita.
como é que o jovem espírita vive num mundo alucinado, num mundo que convida cada vez mais aos prazeres da carne, aos gozos materiais. Espiritualidade responde: sabendo que o homem vive na terra, o mestre entende que ele precisa dos bens da terra para viver. Só não é recomendável que ele coloque os bens da terra à frente dos bens do espírito. Sim, é preciso viver, é preciso alimentar-se, é preciso vestir-se, é preciso morar, mas é preciso, antes de tudo, alfabetizar-se no Evangelho. Essa é a tarefa da casa espírita. Essa é a tarefa do trabalho tão bonito que é realizado nas nossas casas através da evangelização. Poucas coisas são tão belas quanto acompanhar a chegada das crianças em tenra idade, tomando contato, às vezes pela primeira vez, trazendo um contato do lar, mas um contato diferente. É bonito silenciar e observar os olhinhos arregalados e curiosos diante daquele mundo que se abre. A casa espírita é um novo mundo. Muitas vezes aqueles espíritos em outras existências foram forjados nos caminhos do dogma, nas religiões hierarquizadas. E é preciso, então, que aquelas sementes tenras encontrem, antes de mais nada, o acolhimento. É preciso que a casa espírita, que tem sim a disciplina, que tem sim o trabalho como norte, que ela seja também um prolongamento do lar. Que a jovem semente encontre naquela terra, naquele canteiro, o aconchego, o alimento, a água pura, a água do Espírito, que vai fazer com que a semente rompa a sua fina casca, germine um belo dia, fure a terra com um sorriso verdadeiro, com um sorriso da plantinha firme, que foi bem alimentada. Então esse é o primeiro ponto que os tarefeiros das nossas casas precisam observar. Onde não há acolhimento, onde eu não me sinto bem, não é possível germinar. Uma frase atribuída a muitos, e não cabe agora buscar pela autora, diz assim: onde não puderes amar, não te demores. É bom observar, nós falamos da importância das palavras, embora o nosso Paulo tenha nos alertado que a letra mata. É o espírito que vivifica, mas a letra, banhada pelo dom do Espírito, essa fortalece. Então, nessa frase que trouxemos, é muito bom prestar atenção. Ela diz assim:
onde não puderes amar. Ela não diz onde não fores amado, porque o verdadeiro amor ele não cobra retribuição. Então, o que está sendo dito é: quando fores recebido em um canteiro, em uma casa, que você se sinta pleno, para que possa dedicar aquele lugar no tempo em que ali você estiver, porque o nosso Pai tem desígnios que às vezes desconhecemos, às vezes passamos 3 anos no local, às vezes passamos 3 semanas, às vezes passamos 30 anos, às vezes passamos uma existência. Mas é necessário que enquanto estivermos nesse local, que nós possamos amar e reconhecer a importância de ali estar. Então, esta, a nossa modesta reflexão, é a primeira lição ao lidarmos com a educação do jovem espírita. É necessário acolher a semente fresca. Depois que a semente está instalada no seio da terra, é preciso reconhecer as diferenças. Algumas sementes rompem a terra em poucas semanas. Em outras tantas, já estamos vendo as folhas. E num belo dia aparecem frutos. Outras sementes precisam de mais tempo. Um tempo relativamente longo. Mas quando o fruto aparece, bem nutrido, fortalecido, seu sabor é doce. E ele também traz dentro de si outras sementes que se transformarão em árvores fortes, frondosas, dando frutos a 60, a 100, a 120, como o mestre ensinou. Então, o educador espírita, ou aquele que assim pretende, precisa, como já dissemos, aprender a calar, aprender a silenciar as vozes do agricultor que espera o fruto muito cedo. Aquele que espera o fruto muito cedo colhe o fruto verde. O fruto verde não é bom. Do fruto verde não se explora as suas potencialidades integrais. Então, respeitar as fases, não adultizar a criança, não esperar do jovem uma maturidade que ele não possui. É obra sábia. Será que nós estamos fazendo isso na nossa casa? Nas nossas casas? Será que a semente tem encontrado acolhimento? Será que o tempo dos mais jovens é respeitado? Será que são introduzidos no trabalho que já espera por eles? Ou será que são negligenciados e quando são introduzidos no trabalho, espera-se que tenham a maturidade que muitos dos trabalhadores mais experientes ainda não lograram? Então, tudo é sábio na obra do nosso Pai Maior. Existe a infância, finalmente reconhecida, existe a juventude, a adulteza e maturidade,
Todos são tempos que devem ser vividos em plenitude. É necessário, então, depois desse acolhimento, depois do respeito ao tempo, ensinar o jovem que aquela casa que o recebe é a sua residência espiritual, é o seu verdadeiro lar. Ele deve ter condições de amar esta casa, mas ele deve, sobretudo, entender que ela é refúgio. É lá que ele vai buscar auxílio nos dias de tempestade. É lá que os benfeitores o encontram em sua plenitude. É lá que os bálsamos que vêm do alto, através de um passe, de uma água fluidificada, de uma palavra amiga, de um irmão que se faz arrimo, é lá em que tudo isso vai ter as suas potencialidades melhores exploradas. Então é preciso que o jovem tome consciência e estabeleça vínculos, não apenas com o seu lugar, mas com os trabalhadores que lá também ocorrem. Os trabalhadores mais experientes, os trabalhadores que já estão na casa há mais tempo, os trabalhadores que estão chegando, os trabalhadores da mesma idade que ele, jovem. Esse vínculo vai fazer com que nos momentos de dificuldade, esse irmãozinho, essa irmãzinha, possa se abrir, possa trazer as suas dúvidas, possa trazer os seus equívocos, sem medo de julgamento. A corrigenda só faz sentido, só atinge o seu objetivo quando é realizada amorosamente. O Evangelho esclarece. De nada adianta mostrar os enganos do outro se aquilo não for obra de construção. Expor o irmão, expor a irmã, no sentido de humilhar, no sentido de fazer com que se sinta culpado, um dos traços que distingue o espírita em relação às suas muitas outras vivências é não cultivar a culpa, e sim aprender a responsabilidade. Quanto antes o jovem espírita se conscientizar disso, melhor. Eu sou culpado? Não. Porque culpa induz a julgamento. E nenhum espírito encarnado na Terra pode se dar o direito de julgar ao outro. Um juiz bastante conhecido no movimento espírita, o nosso irmão Haroldo Dutra Dias, falava de como é difícil ser juiz e ser espírita. Então, sendo espírita, tendo conhecimento espírita, como é que se julga um irmão? A resposta é muito bonita, não se julga um processo. Perceberam? Um filho do nosso Pai é muito mais que aquele ato, que ele sim, aquele processo, aquele engano está sendo julgado. Porque todos nós, como nos ensinou um pensador suíço, todos nós somos luz
e sombra. Negar a sombra é empurrar uma sujeira para baixo do tapete. É colocar os nossos cacarecos no porão. Tapete e porão são espaços limitados. A sujeira debaixo do tapete um dia aparece. Os cacarecos, quando em demasia, um dia quebram o fecho da porta do porão e invadem a casa. Então, reconhecer-se luz e sombra, acolher a própria sombra, não julgar, e sim mostrar a responsabilidade. Faz parte da educação do espírita, faz parte da educação do jovem espírita. Caminhando para o final do nosso encontro, nós brincamos antes que o título dessa conversa dá uma ideia de receita. Será que existe uma receita? Existe uma receita infalível, mas uma receita infalível para o fracasso da educação do jovem espírita. Portanto, é uma receita que ninguém vai querer testar, ninguém vai querer provar. Mas é bom que a gente saiba que ela existe para evitarmos de cair em tentação. A receita infalível para o fracasso da educação do jovem espírita é o educador colocar-se em posição superior. Ele sabe mais naquele momento, ele tem mais experiência, assim deve ser. Mas para que a experiência possa ser transmitida, para que a educação possa ser permutada, é preciso se colocar no mesmo nível. Espíritos que caminham rumo à perfeição, mas ainda apenas perfectíveis. Como falamos no início, um ato de imposição ou violência, o grito, a humilhação, a palmada, com que nós, pais, às vezes procuramos resolver uma questão, tem um efeito corretivo efêmero. As feridas que esse tipo de atitude provoca, no entanto, são duradouras. Então, o verdadeiro educador, em todos os níveis, no lar, na casa espírita, nas nossas escolas, ele precisa estar presente em espírito. Quando ele está, ele precisa estar integralmente. E ele precisa escutar. Todas essas falas que são trazidas pela espiritualidade não devem ser confundidas com permissividade ou a relativização vazia. O que é a relativização vazia? Isso é bom ou isso é mal? Depende. Se eu estiver fazendo, é razoável que seja bom. Se você estiver fazendo, é mal. Por quê? Não, porque no meu nível evolutivo é bom. Isso não existe. Isso não existe. Nós costumamos citar numa obra muito ao gosto do público juvenil, mas que alguns adultos, como esse que vos fala, que, no entanto, procura cultivar a criança interior que habita em seu espírito. Então, eu sou o tipo de adulto que gosta de determinados filmes e que procura tirar desses filmes as lições do espírito que sopra onde quer. Então, mesmo numa obra como Harry Potter, que é muito, por vezes, desdenhada por os
pelos pseudo-sábios, por aqueles que se acham sérios e responsáveis, mas perderam o encantamento. Sim, a obra tem problemas, a obra se presta a uma análise psicológica dos personagens, mas como o Espírito de Deus sopra onde quer, pela boca de um dos personagens vem a lição muito apropriada para os tempos que nós vivemos e que foi mencionada pelo nosso irmão Cleverson, não é? O personagem Alvo Dumbledore, o mestre de Hogwarts, diz ao pupilo favorito, Harry, claro, chegou o tempo em que é preciso escolher entre fazer aquilo que é certo e aquilo que é fácil. A verdadeira obra, então, do educador espírita é permitir que o educando, que o pupilo, consiga discernir entre os muitos flautistas de Hamelin que o mundo oferece, as muitas sereias de Ulisses que o mundo oferece. O mundo oferece encantos efêmeros e o verdadeiro educador permite ao educando que ele, através dos ensinamentos de Jesus, consiga discernir o que é certo do que é fácil e consiga escolher o caminho da porta estreita, muito mais duro, meritório, no entanto, e com uma recompensa para além da porta e morredora, porque o mestre, na sua sabedoria, não disse que ia ser fácil, mas prometeu que valeria a pena. Vale a pena. Sigamos sempre que for possível, colocando um tijolinho, uma argamassa que junta 2 tijolos na caminhada do educando. Vale a pena. A nossa gratidão a toda a espiritualidade, ao professor Lairi Hans, mentor de nossa casa, a Eurípides Barçanufo e a todos os trabalhadores anônimos que estiveram conosco. Vamos elevar nesse instante, aqueles que quiserem, o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, fechando os olhos da nossa matéria e abrindo os olhos do Espírito, para ver a imensidão de beleza que nos cerca, para recolher com mãos de criança, com mãos de aprendizes eternos, as flores que são oferecidas, as flores que representam cura do espírito, equilíbrio que tanto buscamos, e um amor que jamais é efêmero, porque vem do alto, porque vem do Pai que nos ama incondicionalmente. Que possamos guardar as belezas que nos são mostradas, que possamos compartilhar essas belezas com aqueles que se encontram a caminho conosco, com aqueles que cruzam o nosso caminho. Que não nos distanciemos, que saibamos seguir o exemplo de Francisco de Assis. Preguemos o Evangelho, se necessário, com palavras, mas certamente com os nossos atos. Que o Mestre Jesus esteja conosco, nos ilumine, nos proteja, nos abençoe sempre. Gratidão.